Então, sejam todos bem-vindos, né? Que tenhamos um bom dia, uma boa reunião. Sexta-feira, né? Último dia da semana. Então, nós vamos iniciar aqui o trabalho, né? Reunião de número 7, com acompanhamento pedagógico e assessoramento da hora atividade com observação de sala de aula e feedback formativo, parte 2. Então, nós já trabalhamos o assessoramento pedagógico da hora atividade na reunião passada, dei toda a orientação para vocês com relação a essa parte do assessoramento da hora atividade, tá? E hoje nós vamos trabalhar ali a observação de sala de aula e feedback formativo. Hoje sim, vocês vão conseguir fazer no momento da reunião a construção das rúbricas ali que eu vou orientar vocês e também fornecer o documento para que vocês consigam fazer a construção das rúbricas, tá? É uma coisa, é algo bem simples, é bem tranquilo, tá? Não é nada, tendo o documento em mãos, eu acredito que vocês vão conseguir ali tirar de letra, vocês vão poder adaptar, pode usar o documento na íntegra, tá? E vocês vão conseguir ter um momento aqui hoje para vocês conseguirem fazer a construção deste documento. Aqui, gente, eu gosto de lembrar vocês sempre com relação a, né, verificar sempre se vocês estão com o @escola de vocês conectado, né, para não haver problema com relação à certificação no final. E também, né, se houver problemas com a internet, com a câmera, sempre dê um retorno para a gente no chat para não ter problemas, porque a gente sempre recebe o relatório de quanto tempo vocês ficaram logados, se vocês estavam com a escola de vocês, se vocês estavam com a câmera aberta, quanto tempo ficaram com a câmera aberta, quanto tempo ficaram na reunião. Vem um relatório todo minucioso, bem certinho. Então, sempre verifiquem e sempre que houver problema, sempre dê um retorno, porque daí fica justificado. Porque às vezes a gente sabe que existem problemas, né, com relação à internet e ao equipamento. Aqui na agenda de hoje teremos o acolhimento, 5 minutos, para início de conversa, 10 minutos, fundamentando a prática e vivência, 20 minutos, em ação, que vai ser o momento que a gente vai fazer lá a organização da parte do relato de implementação de vocês, com compartilhamento, 30 minutos. Queremos te ouvir, que é o Google Forms, no final da reunião. E para concluir, que são os momentos finais da reunião, 5 minutos. O objetivo da reunião de hoje, quando a gente fala, né, o que vamos trabalhar, a gente sempre puxa o gancho, né, da reunião anterior. Então, no encontro anterior, discutimos sobre a importância do acompanhamento pedagógico junto ao professor e elaboramos os questionamentos propositivos para organizar uma pauta formativa de assessoramento de hora-atividade, com aqueles questionamentos, né, propositivos que vão conduzir ali o professor com relação à organização da aula, estratégias metodológicas, que possam organizar o processo de recomposição da aprendizagem, trabalhar as habilidades dos estudantes para melhorar o nível de proficiência, né? Melhorar as habilidades, enfim. E hoje nós vamos planejar e implementar o acompanhamento pedagógico, sempre com foco na recomposição das aprendizagens, com a observação de sala de aula. Na parte do acolhimento, nós vamos fazer uma reflexão com a citação da escritora Doris Lessing. Isto é o que é aprender. Você repentinamente compreende algo que você soube durante toda a sua vida, mas de um novo modo. Então, a escritora britânica, ganhadora do Prêmio Nobel de Literatura em 2007, ela propõe uma reflexão, né, a respeito, né, desta situação, dessa citação, com a possibilidade, né, do ressignificado
no sentido da metodologia da observação de sala de aula, que surge com o objetivo de ressignificar as nossas práticas educativas, refletindo também sobre a necessidade das interrelações no cotidiano escolar e na abertura em que o observador e o observado precisam construir para essa fruição, principalmente quando pensamos, né, na ressignificação das nossas práticas em face do ato de observar e do retorno obtido pelo feedback. Então, nesse sentido, nós temos, né, essa citação para a gente refletir a respeito, né, de como nós relacionamos a citação da escritora Doris Lessing com a ação da observação de sala de aula na nossa prática, no nosso dia a dia. Como que as equipes de vocês têm essa compreensão dessa prática da observação de sala de aula? Eles têm a compreensão que essa prática é uma metodologia para o desenvolvimento de pessoas? Vocês querem fazer algum comentário a respeito desta citação com a prática de vocês no dia a dia? Alguém gostaria de comentar? Oi, Conceição, pode falar. Bom dia, Bom dia. vou me arriscar aqui. Pode falar. Isso é o que é aprender. Você repentinamente compreende algo que você soube durante toda a sua vida, mas de um modo novo. Eu acredito que muitas vezes o óbvio passa despercebido por nós, pela professora, e trazendo para a questão da observação de sala de aula, quem está observando tem possibilidades de ver o que não está bom. E quem está fazendo está tentando fazer o seu melhor, mas às vezes escapa um pequeno detalhe que quem está sentado observando todos os ângulos pode dar sugestões depois, principalmente na questão da metodologia, né? E então isso eu acredito assim que favorece tanto o professor quanto a pedagoga que está naquele momento assistindo a aula, ou o diretor, que também os diretores fazem essa observação. E eu acredito que enriquece tanto um quanto o outro, e quem ganha com tudo isso é o aluno. E eu acredito que os cursos que a gente tem feito é nessa dimensão, né? É um sempre contribuir com o outro e que o aluno saia ganhando na aprendizagem. Obrigada. Obrigada a você pela contribuição, e é nesse sentido, né? É um desenvolvimento, é uma formação em serviço, né? Ela não pode ser vista, essa metodologia, né, da observação, essa prática da observação de sala de aula, ela não pode ser vista como ela já foi superada, né? Já foi quebradas muitas barreiras com relação a isso. E é uma prática que ela não pode ser vista como um fator negativo, e sim como uma prática, né? Como uma prática que vai auxiliar todo o processo. Oi, Josefa, pode falar. Vou me arriscar também, como disse a colega. O que eu observo também, essas metodologias, então, algumas coisas vêm como uma coisa nova, é realmente uma forma diferente, mas algo que o professor já trabalhava de uma outra forma. E isso também é legal, porque incentiva, eu acho que motiva mais a classe, fica a aula mais dinâmica, né? Então, algumas metodologias ali que têm vindo como metodologias ativas, é algo que o professor já fazia de uma forma diferente. Então, eu relacionei esse texto aí da autora com essas práticas também. Seria isso. É ótimo, é bem por aí. E aí que nós, né, entramos na questão, ó, da observação de sala de aula, que ela trata-se de uma metodologia de formação continuada em serviço.
E aí vocês, né, entraram também nessa questão que constitui uma das etapas do nosso acompanhamento pedagógico, que tudo começa lá no assessoramento da hora-atividade, né? Por meio da observação de sala de aula, é possível apurar o olhar em todos os sentidos, com foco na recomposição da aprendizagem individual e ou coletiva dos estudantes, na dinâmica de sala de aula, na relação entre planejamento e transposição didática, né? O que vocês pontuaram aí tem a ver com essa relação. E aqui nós temos uma estrutura da observação pautada no estudo, né, sobre uma trajetória metodológica com base na taxonomia de Bloom. Um dos degraus da pirâmide, né, sinalizados, eles vão corresponder às ações correlatas do estudo, né, onde você vai ter a base, da base para o ápice, onde nós teremos toda uma trajetória em que vai ser trabalhada com a análise de contexto, que trata-se das organizações das informações preliminares, que é todo aquele estudo que nós já fizemos, né? O estudo, por exemplo, da nossa escola, quando nós entramos no site do INEP, né? O que são essas informações preliminares? Saber qual é o nível onde nossa escola está situada, né? Nos índices de proficiência com relação ao português, matemática, quais são as habilidades, né? Que os estudantes estão, né? Em grande parte situados e o que eles precisam desenvolver em grande parte, né? Então são as informações preliminares. Depois, subindo ali, compreender, né, o alinhamento entre o observador e o observado, construindo um significado mútuo para a observação, ali que entra o alinhamento, que é o assessoramento da hora-atividade, onde vai ser conversado, né, e pontuados questionamentos propositivos, com base em todos os estudos preliminares feitos a partir da análise do contexto lá na base, né, iniciando. Em seguida vem a aplicação, que é a observação propriamente dita, utilizando tudo o que foi combinado na etapa anterior. A etapa anterior foi o assessoramento da hora-atividade. Depois vem a análise, que é a sistematização das evidências recolhidas, fazendo a conexão entre as partes. A avaliação, que é por meio de rúbrica, que é justificação, né? Você vai justificar uma posição por meio de argumentos. E, por último, o feedback, desenvolver novas ideias, diferentes possibilidades, ressignificação das práticas como uma ação formativa. E depois, né, para subsidiar a observação de sala de aula, principalmente nas unidades curriculares da RA, né, foi elaborada rúbricas específicas. Mas as rúbricas, elas podem ser utilizadas também para outras unidades curriculares, não só para as recomposições de aprendizagens. As rúbricas, elas tratam-se de um instrumento da avaliação em forma de tabela, construída e modificada com base em critérios específicos relacionados a uma atividade ou qualquer outra tarefa que você deseja avaliar. Quais são os elementos que vão constituir uma rúbrica? Primeiro, frentes. Frentes são aquelas 5 principais frentes de observação de sala de aula que eu até já passei para vocês no documento da aula passada, na pauta de assessoramento de hora-atividade, tá? São as 5 principais frentes de observação de sala de aula. Critérios. Os critérios são as expectativas esperadas de acordo com cada frente de observação. Então, tratam-se das expectativas que você espera de acordo com cada frente que você está elencando. Frente de observação, você tem a expectativa, que são os critérios. E os níveis? Os níveis tratam-se o quê? Níveis de desempenho. Esses níveis de desempenho
são os descritores que representam qualitativamente o processo ou o produto avaliado, considerando uma escala gradativa. Aqui, gente, nós temos um documento que é a rúbrica propriamente dito, tá? Na rúbrica que eu vou disponibilizar para vocês darem uma olhada, e é esse documento que vocês vão utilizar para a construção daquela parte da implementação de vocês. Então, aqui vocês têm, né, a frente de observação de sala de aula, na primeira coluna, tá? As 5 principais frentes. Ao lado da frente, vocês têm os critérios, tá? E depois vocês têm os níveis, que são as escalas gradativas, que são os descritores qualitativos que vão descrever, né, todo o processo, então, do nível excelente ao nível insuficiente, tá? Então, eu vou colocar esse documento para vocês no chat, para vocês darem uma olhada, e é esse documento que vocês vão utilizar para construir parte da implementação de vocês hoje. Então, já coloquei no chat, eu vou precisar que vocês abram o documento e deem uma explorada nele. Eu vou dar um tempo aqui de uns 3 minutinhos, tá? Que é o tempo de vocês olharem o documento, identificarem aonde estão as frentes, aonde estão os critérios e olharem os níveis, tá? As rúbricas que estão na ordem ali decrescente do nível maior, nível 4, que é o excelente, o nível bom, que é o nível 3, o nível 2, que é o nível regular, e o nível 1, que é o nível insuficiente. Vocês vão dar uma olhada no documento, tá? Olhem ele e a gente já retoma aqui. Uns 3 minutinhos para vocês darem uma explorada nesse documento. E a gente já retoma.
Só retomando aqui, pessoal, passa rápido, né? 3 minutinhos para a gente estar vendo o documento. Então, desse documento que eu coloquei para vocês, é o documento que vocês vão utilizar na construção da rúbrica hoje, tá? É um documento que vai ajudar bastante vocês. Inclusive, vocês vão poder utilizar ele na íntegra como ele está aí. Quem não, né, não tiver tempo de criar nada diferente, pode utilizar como ele está. Ele é para ser utilizado como ele está aí, inclusive. Queria ver com vocês se alguém gostaria de falar, né, a respeito de alguma rúbrica, de alguma frente, né? Porque ali vocês viram que tem as frentes, né, de observação. E se vocês entenderam qual a compreensão sobre a intencionalidade da frente de observação, né, que vocês de repente já deixaram previamente selecionado para dar andamento no trabalho de hoje. Maria Sônia levantou a mão. Bom dia. Bom dia. Eu queria só tirar uma duvidazinha, quando diz ali, ó, frente é LRCO, participação e interação do estudante. Aqui eu tenho um pouco de dúvida, porque eu achava que tinha que colocar aqui quais as metodologias, qual a frente que eu vou observar, a metodologia, se tem domínio do conteúdo. Então, essa parte que para mim está confusa. Se puder, porque até já, assim, comecei lá, né, e a gente já fez a observação, e está dando andamento, né, para deixar para cima da hora. Então, essa parte aqui está me deixando confusa. Tá. Qual frente que você pegou? Então, eu coloquei metodologia, estratégias e metodologia, e os recursos que ela utilizou na observação, que eu vi na observação. E como que eu falo? No assessoramento da hora atividade, né? Os combinados que a gente fez ali. Então, eu peguei para observar isso que eu coloquei na frente. E aqui aparece frente LRCO. Não diz lá, né? Então, para mim está confuso. Entendi. Essa frente aqui é uma frente que ela está na aba quando os diretores fazem a inserção desse registro do professor lá no LRCO, tá? Mas é a frente que vocês vão utilizar para fazer a observação do professor. Aqui está como LRCO, porque os diretores utilizam na aba LRCO para fazer o registro. Tá? Mas essa frente aqui que você utilizou para fazer a observação, ela está correta. É a frente que você vai utilizar, que trata da metodologia, estratégia e recursos utilizados, né, pelo professor. Foi isso que combinei com a professora. Então, para mim aqui, agora já entendi. Obrigada. De nada, tranquilo. Então, beleza, tá certinho, tá combinado essa frente, tá? LRCO, porque os diretores utilizam essa aba no LRCO para fazer o registro. Mas a frente é essa aqui. Ao lado já tem o critério da frente, né? Sim. Que é a adaptação de conteúdos e estratégias de ensino. Tá certinho. Critério relacionado a essa frente. E na sequência vem os níveis, que são tudo que o professor trabalhou, de repente, durante a aula que você observou, são os níveis que, de repente, o professor se encaixa aqui. Sim. E, de repente, você, né, vai avaliar o professor, né? Ele desenvolveu uma aula a partir do material disponibilizado, se ele utilizou a Certa Brasil. Se ele não utilizou essa parte aqui na tua rúbrica, você pode excluir, tá? Esse Acerta Brasil aqui. Porque não utilizou. Né? Até tirei uma foto do livro para pôr lá nas evidências, né? Porque é o material que o professor está utilizando. Agora, eu acho, assim, excelente esse documento. Até imprimi já aqui. Porém, quando a senhora coloca, né, excelente, bom, regular, insuficiente,
no meu caso de observação, ele está no regular, mas mescla um pouquinho, sabe, de outros aqui. Então, eu não sei se é possível fazer juntar, né? Por exemplo, aqui no regular, né? No caso da minha observação, a professora não organiza a sala, tá? Ela deixa em fileiras, que é o que está insuficiente, né? Porque o que foi discutido, combinado com ela, é para formar grupos, né? De acordo com os níveis, e não foi feito. Então, inclusive, está no feedback que eu passei para ela. Então, lendo isso aqui, a gente observa que tem um pouquinho de cada, entendeu? Entendi. Você pode mesclar isso aqui, dar Tem uma um pouquinho de alterada. cada. Pode, Não até fica nem no regular, nem no insuficiente. Né? Fica no meio aqui. E no entendi. bom também tem coisas que ela fez, entendeu? Aí fica, né, a gente fica. Se colocar insuficiente, por exemplo, eu acho que prejudica, né? Não foi isso que. Não. Mas embaixo ali, ela já não fez. Ela não fez organização. E até o feedback que eu vou passar para ela é pontuando isso aí, tá? As coisas que mescla aqui. Mas é um documento excelente para a gente que está sendo assim, tendo que observar, tendo que fazer, assim, quando o tutor vem, a gente tem que repassar o que está sendo feito, né? Então, estou carregando eles. Um outro que a senhora deu a semana passada, com as perguntas, muito bom. E a gente está. Essa semana, por exemplo, eu tive que fazer uma observação de um professor, que é professor de filosofia do ensino médio, de manhã, para ele na implementação. Então, aí eu contribuí com ele, dando aquelas perguntas, né, assim, dando material para ele, no qual ele podia utilizar para pesquisar, né, porque ele comentou assim, ai, Maria Sônia, vai vir outros professores te procurar. A gente que insegura, né, porque eu acho que é uma coisa de muita responsabilidade, mas, ao mesmo tempo, é uma troca, né, contando que a gente está tendo no curso, né, que até eu tive um embate com essa professora do nono ano, porque eu falei para ela que a senhora indicou o link do Khan Academy, se eu estou pronunciando direito. Ela falou, não, mas não tem português. Eu falei, tem porque a professora passou para nós, é mais um instrumento para a senhora, né? Está olhando lá, não custa olhar. Ah, só tem matemática. Não, tem de português agora. Então, é muito bom, assim, essa troca. Pena que nós temos, assim, pouco tempo, né? O tempo a gente faz tudo meio que, eu brinco lá nas coxas, às vezes, né? Por falta, e o tempo inteiro você tem que estar apagando fogo. Então, é excelente as indicações que vocês estão dando para a gente. Muito obrigada. Legal, imagina. Vocês também ajudam bastante com as contribuições de vocês. Bacana. E aqui vocês podem customizar a rúbrica, que nem você falou, Maria, que tem muitas coisas aqui, por exemplo, do insuficiente, que cabe no regular. E para não prejudicar a professora, para colocar no insuficiente, de repente você vai jogar um pouquinho aqui por regular. Então você pode fazer um recorte, tirar aqui do insuficiente, na parte que ela de repente não organizou, né, a sala, pode tirar aqui do insuficiente e colocar aqui no regular e no insuficiente colocar algo insuficiente mesmo, que é algo assim que não fez, não atingiu, para não prejudicar a professora. Então a rúbrica ela é adaptável, tá? Você pode fazer recortes aqui, adaptar, pôr daqui para lá, de lá para cá, e no insuficiente diminuir mais aqui esses aspectos descritores que estão aqui, para que o professor não se encaixe de repente nesse insuficiente, colocar menos aqui detalhes, menos pareceres aqui descritivos, colocar aqui algumas coisas, jogar aqui para o regular, né, para que de repente não fique menos, né, porque de repente tem coisas que vão se encaixar, né, que nem você falou, tá no regular e tá no insuficiente. Então faz os recortes aqui,
Vocês podem adaptar, porque esse aqui é um exemplo. E aí vocês podem mexer aqui tranquilamente, tá bom? Podem adaptar de acordo com a realidade de vocês. E aí fica fácil, que daí vocês já tendo também um documento, vocês têm um embasamento, né? Não parte do zero, porque partir do zero também é complicado, né? Você partir do zero ali, né? Tudo bem, pode construir, constrói, mas já tendo alguma coisa, às vezes fica mais fácil de você só adaptar, né? Por conta da nossa demanda, do nosso tempo, que às vezes é curto, né? Mas legal, bacana. E aqui, gente, consolidando a rúbrica. Então, como eu falei para vocês ali, né? Nesta rúbrica, nós temos as 5 principais frentes que dialogam com as frentes da aba de observação utilizada pelos diretores da rede, em que eles colocam lá nos registros do LRCO, tá? E essas 5 principais frentes estão aqui e no documento que vocês têm também, tá? E essas rúbricas, gente, elas tratam de um instrumento de uma avaliação formativa, tá? Ela é extremamente útil na formação continuada dos professores, pois elas vão avaliar o desempenho de diversas atividades e competências. Então, os professores têm que entender que ela é um instrumento de avaliação formativa. Elas vão demonstrar clareza de expectativas, né? Elas vão definir claramente o que é esperado dos professores em termos de desempenho, habilidades e conhecimentos, ajuda os educadores a entenderem melhor os objetivos de aprendizagem e se autoavaliarem, traz um feedback construtivo, pois ao utilizar a rúbrica, os formadores podem fornecer o feedback detalhado sobre o que os professores estão fazendo bem e onde podem melhorar, traz uma autoavaliação e reflexão, pois as rúbricas incentivam os professores a refletirem sobre a sua prática pedagógica, traz uma consistência na avaliação, pois a utilização de rúbricas ajuda a garantir que a avaliação seja consistente e justa, pois todos os professores podem ser avaliados com base nos mesmos critérios, traz um foco no desenvolvimento de competências, pois as rúbricas podem ser projetadas para avaliar competências específicas que são relevantes para a prática docente, como planejamento de aulas, gestão de sala de aula, uso de tecnologias educacionais, promoção da colaboração, pois ao compartilhar as rúbricas entre os colegas, os professores podem colaborar e discutir suas práticas, promovendo um ambiente de aprendizado coletivo e troca de experiências. As rúbricas, elas facilitam não apenas a avaliação, mas também promovem o desenvolvimento profissional e reflexão sobre a prática pedagógica. Então, ela se torna um instrumento importante, né, em todo o processo. E nós temos também a construção das rúbricas por meio da IA, tá? Da inteligência artificial. Então, a inteligência artificial, ela está aí para nos auxiliar em todas, não só na construção de rúbricas, mas também em todas as nossas demandas, né, que a gente precise para fazer, né, apresentação, às vezes, de slides para algumas reuniões que a gente precise, organização de atas, mas também para a utilização da construção de rúbricas. Só que é necessário, gente, utilizar o prompt correto. O que é o prompt? É o comando, né? É necessário dar o comando correto para que você consiga ter uma rúbrica bem clara e bem definida, bem consolidada, tá? Então, aqui eu tenho o exemplo de um prompt, tá? De um comando, que ela pode ser, é um exemplo, tá? Vocês têm acesso a esse material, tá? Esse link, ele está dentro do slide da nossa reunião de hoje, lá no Classroom. Então, aqui é um exemplo de um prompt, tá? De um comando que ele pode ser dado à IA para a estruturação e organização de uma rúbrica,
tá? Então, ele traz aqui, ó, olá, sou professor, estou criando uma rúbrica descritiva de avaliação para colegas professores em atuação de sala de aula. O ponto inicial da minha rúbrica é a frente de comunicação, escolhida por mim para atender segundo o meu critério específico se o professor desenvolve sua aula para que haja acolhimento, interação, participação e engajamento de todos os estudantes. Então, ele traz aqui, ele pede, né, do nível mais completo da rúbrica, o nível 3, então tem que detalhar, aí ela vai ajudar, ela vai auxiliar nesse processo, só que você precisa dar o prompt detalhado, precisa dar o prompt, né, detalhado, assertivo e claro, para que ela possa dar a você essas alternativas. Aí nós temos aqui um exemplo do chat GPT, a partir daquele prompt, né, uma sugestão de rúbrica, né, ó, sugestão revisada da rúbrica, nível 3 do plano de desenvolvimento de comunicação, nível 2, desenvolvimento parcial de comunicação, e nível 1, comunicação pouco desenvolvida, tá? Ele deu exemplo a partir de um tema, né, de uma frente, comunicação, tá? E os principais ajustes feitos, isso aqui é a partir do chat GPT. E o Gemini, tá, que é uma outra unidade, ó, análise dos níveis de proficiência, sugestões de melhoria, então ele traz aqui, ó, nível 3 ideal, nível 2 intermediário, nível 1 menos desejável, ele traz sugestão justificativa, melhorias coletivas, alinhamento, clareza, objetivo, e aqui outras sugestões, tá? Então, aqui é um exemplo das inteligências artificiais a partir do prompt, do comando que você utiliza, né? Você tem que dar o comando correto, claro, assertivo e detalhado para que você tenha a construção das rúbricas, né? E aqui, gente, nós temos, né, uma pergunta, né? Se vocês já utilizaram esse recurso, né, da IA, do ChatGPT ou do Gemini, não para a construção das rúbricas, né, mas de repente para outras atividades, já, né, a gente utiliza bastante. É um recurso, claro, aí agora está aí dominando e a gente tem, né, essa facilidade e agora, né, vocês têm aqui o exemplo também para a organização e estruturação das rúbricas. Então, vocês podem, claro que tem que ser um comando assertivo. Se vocês não derem o comando ali correto, completo e claro, aí vocês vão ter mais trabalho em acertar a rúbrica ali do que construir do zero, na verdade. Mas se der o comando claro ali, ele vai trazer bem certinho e detalhado, com sugestões e tudo bem bacana. Então, aqui fica essa possibilidade e está dentro do material da aula de hoje para vocês consultarem também, quando vocês precisarem, tá? E aqui, gente, nosso acompanhamento, né? Acompanhar o professor realizando a observação de sala de aula com foco na recomposição das aprendizagens. Então, aqui nós vamos construir, gente, a rúbrica de observação. Importante que vocês entendam o seguinte: o nosso primeiro passo aqui é a construção da rúbrica. Depois nós vamos avaliar o professor, tá? Então, abrindo o relato de implementação de vocês. Então, aqui nós já fizemos, né, a escolha, nos identificamos a escola, já escolhemos aqui qual turma, já escolhemos a unidade curricular, aqui nós já fizemos, né, o copia e cola lá da atividade número 1, os objetivos a serem atingidos pela escola, já fizemos o assessoramento da hora atividade, que eu fiz, né, toda a explicação, vocês não conseguiram fazer na semana passada, no momento da reunião, porque era muita explicação, e vocês precisariam também estar conversando com o professor, né,
mas hoje vocês já vão conseguir fazer aqui no momento da aula. Então, aqui é bem tranquilo, tá, gente? Aqui vocês vão colocar qual frente que vocês vão utilizar, a frente que vocês já deixaram aqui, ó, no assessoramento da hora atividade previamente estabelecido com o professor, tá? No documento de hoje, vocês têm lá nas rúbricas, né? As 5 principais frentes já também, aqui, ó, clima de sala de aula, metodologia, estratégia e recursos utilizados, formas de comunicação, gestão do tempo, participação e interação dos estudantes. Vocês vão colocar ali qual que é a frente de observação que vocês vão utilizar, tá? Critério. Quais são as expectativas com relação à frente observada? O critério está aqui do lado, gente. Tá? O critério com relação à frente que vocês vão observar está na coluna aqui do lado. Se vocês já acharem que, de repente, como são expectativas, né, com relação à frente observada, se vocês acharem que, de repente, na percepção de vocês é um outro critério que vocês estão percebendo, porque é de acordo com o que vocês estão trabalhando aí na escola de vocês, podem colocar outro critério. Mas, se vocês não tiveram tempo de pensar com relação a isso, o critério está aqui na coluna ao lado. Só copiar ali. Nível. O nível são as descrições, né, quantitativas e qualitativas que nós vamos construir aqui. O trabalho de vocês, ele vai pontuar 3 níveis e não 4, como no exemplo que eu coloquei para vocês, tá? Então, a rúbrica, gente, o que eu coloquei para vocês é um exemplo, tá? Podem ser construídas 5 rúbricas, 3 rúbricas. Então, o trabalho de vocês, ele está contemplando 3 níveis de rúbrica. Então, aqui vocês vão construir 3 níveis de rúbrica. Do nível 3 maior, né, nível decrescente, esse é o nível aqui excelente, tá? Nível 2 é o nível intermediário e o nível 1 é o nível insuficiente. Então, vocês vão pegar lá do documento que eu passei para vocês e vocês só vão adaptar aqui do nível excelente, que é o nível 3, no documento que eu passei para vocês, o excelente, vocês vão pontuar aqui que, de repente, no caso de vocês, vai depender muito da realidade de vocês, né? Tem coisas que, de repente, vocês vão utilizar aqui do 4 e do 3 no relato de implementação, que vai estar entre o 4 e entre o 3. Preciso utilizar tudo que está escrito aqui? Não, vocês podem mudar, gente. Vocês podem até acrescentar coisas aqui, se vocês quiserem. Depende do que vocês observaram lá, né? Vocês podem tirar coisas aqui, se vocês acharem que isso aqui não cabe, organização do espaço da sala de aula e do modo diversificado, para promover a interação dos estudantes, se vocês acham que isso de repente não cabe aqui, vocês podem até tirar coisas, né? Podem tirar, podem acrescentar. Essa parte aqui realiza perguntas simples nos momentos iniciais da aula, para colocar, eu posso jogar essa parte aqui do que está aqui, posso jogar aqui para pôr lá aqui no nível 3, juntar da tabela que eu passei para vocês, o 3 com o 4, e colocar aqui no 3, porque o 3 aqui da tabela de vocês é o excelente, pode juntar. Então, vocês vão fazer uma adaptação agora, tá? O nível 2, gente, é o nível intermediário. E aí vocês vão analisar, né, se de repente tudo que está aqui na rúbrica, no documento que eu passei para vocês, de repente tudo que está aqui no nível 2, que é o intermediário dessa tabela que eu passei para vocês, se tudo que corresponde aqui é intermediário mesmo, que vocês vão utilizar como está aqui. Não, tudo que está aqui eu julgo como intermediário, é isso aqui mesmo, vou copiar e vou colar aqui no nível 2, beleza. E nível 1 é o nível insuficiente.
Vou lá nesse exemplo aqui, vou copiar o que está aqui e vou colar aqui no nível 1, insuficiente. Pronto, tá? Vocês vão construir as rúbricas aqui. Aqui são as construções. Vocês não estão julgando que o professor está situado em algum nível aqui. Não, vocês só estão construindo as rúbricas aqui. Só isso. Vocês estão delimitando o nível 3, vocês estão delimitando o nível 2 e vocês estão delimitando o nível 1. Vocês não estão falando aqui que o professor está no nível 1, está no nível 2 ou nível 3. Não, vocês só estão construindo as rúbricas. Só isso. Aqui, gente, observações complementares durante a observação. Aqui vocês vão escrever alguns pontos relevantes na observação de sala de aula. Questões relevantes ali do momento da observação que vocês julgam importantes, que vocês acharam muito interessantes ali, que de repente momento que vocês de fato perceberam que, puxa, nesse momento a recomposição da aprendizagem ocorreu com os estudantes, mediante a atividade que o professor desenvolveu isso, percebi que os alunos se sentiram engajados, participativos. Momentos relevantes da aula que vocês observaram, vocês vão descrever aqui, nesse espaço. Pronto, é isso. No próximo slide, gente, esse slide aqui, o que vocês vão fazer? Frente, vocês vão repetir a frente. A frente que vocês colocaram aqui em cima, vocês vão repetir aqui embaixo. Repete a frente. Critério, o critério que vocês escreveram aqui em cima, vocês vão repetir aqui embaixo. Repete o critério. É a mesma frente e o mesmo critério. Aqui sim, nível. Aqui que vocês vão definir qual que é o nível de rúbrica que o professor se situa. Vocês construíram as rúbricas aqui em cima e aqui embaixo vocês vão definir qual que é o nível que o professor se adequa. Se ele está no nível 3, se ele está no nível 2 ou se ele está no nível 1. Aqui vocês vão descrever qual que é o nível que o professor está situado. Nível 3, nível 2 ou nível 1. É aqui que vocês vão delimitar qual que é o nível em que o professor está situado. Tá? É aqui que vocês vão colocar. Momento do feedback, gente. Esses momentos do feedback aqui, eles estão separados em 3 partes para vocês escreverem. Mas isso aqui é um momento só, é uma conversa só que vocês vão ter com o professor. Ele só está separado em 3 partes para escrever. Mas aqui é um momento só, é uma conversa só. O que é esse primeiro momento do feedback? O primeiro momento do feedback, pontuar, colocar aqui, gente, pontos de melhoria que o professor precisa ter na aula dele, tá? Colocar fatos, pontos de melhoria da aula do professor. Esse é o primeiro momento do feedback, tá? E vocês vão descrever isso aqui. Pontos de melhoria da aula do professor. Segundo momento do feedback. Vocês vão colocar pontos positivos da aula do professor. E vão contextualizar com algum tema estudado na nossa jornada. Qualquer tema. Por exemplo, como o nosso cérebro aprende. Foi um tema que eu citei até lá em cima no assessoramento da hora atividade, que vocês já devem ter utilizado algum tema lá em cima, né? Que precisava contextualizar também. Então, aqui no segundo momento do feedback, pontos positivos da aula do professor e contextualizar com algum tema trabalhado no nosso grupo de estudos. Terceiro momento do feedback, colocar aqui alguns combinados estabelecidos com o professor para encaminhamentos posteriores. Descrever alguns combinados, gente, que o professor, de repente, vai
desenvolver, de repente, na próxima aula, trabalhar mais recursos digitais, vai realizar um diagnóstico prévio, coisa que ele não realizou naquele momento, combinados, orientações gerais e combinados que vão ficar estabelecidos com o professor para encaminhamentos posteriores, tá? Então, são 3 campos para preencher, mas é uma conversa só está separado em 3 campos, tá? Então, é isso. Os próximos slides, gente, daí vai ser com vocês, que são as evidências, né? Descrições, imagens, vídeos, áudios, são as evidências que vocês vão colocar do que vocês desenvolveram como implementação. Depoimentos, né? Depoimentos de estudantes ou áudios, textos realizados a partir da prática realizada, vão descrever aqui os resultados alcançados, tá? Reflexão final, aqui já é com vocês. Gente, depois de vocês terminarem o trabalho, o que vocês vão me apresentar? O que vocês têm que apresentar no dia da apresentação de vocês? Vocês vão ter que apresentar isso aqui, ó. Vocês vão entregar todo o trabalho, mas no dia da apresentação aqui, da nossa apresentação, vocês vão... É isso aqui, ó. Essa parte aqui, lá no final dos slides, aqui, ó, síntese do relato para a apresentação. É essa parte aqui que vocês vão apresentar, tá? Onde vocês vão colocar aqui, ó, escreva seu nome, nome da escola, ano, série que vocês escolheram, a componente curricular, né, RA, alguma coisa assim. Vão inserir algumas fotos aqui, que são as evidências, e vão colocar aqui de forma resumida o relato de implementação de vocês em tópicos, né? Então, primeiro momento, assessoramento da hora atividade, em que foi trabalhado isso com o professor, depois foi feito a observação de sala de aula, onde foi elencada a frente tal para ser observada, né? E vamos colocar aqui em forma de tópicos como se deu o relato de implementação de vocês. Então, para o relato de implementação, o que vocês vão apresentar é essa parte final aqui, no dia da apresentação de vocês, tá? É esse momento final aqui que vocês vão apresentar no dia da apresentação, tá? O restante aqui vocês não vão precisar apresentar, porque daí é muita coisa, daí não vai dar tempo de todo mundo apresentar. E todo mundo precisa apresentar, porque se vocês olharem lá as rúbricas de avaliação, a apresentação do relato de implementação vale 2,5 pontos, né? Então, aqui é a síntese para vocês apresentar. Então, é essa parte que vocês precisam deixar pronto para o dia da apresentação. E, claro, o restante precisa deixar pronto para que vocês entreguem o trabalho, né? Dentro do prazo, tá? Então, é isso, gente. Então, eu vou dar esse tempo agora para vocês irem preenchendo a parte do que vocês precisam ali das rúbricas, tá? A construção das rúbricas que vocês vão fazer, vão adaptar de acordo com o documento que eu forneci, vão fazer o momento do feedback ali, que é o fechamento que precisa, tá? O restante é tranquilo, que é a reflexão final, evidências, que daí é vocês que vão ter que dar o momento ali, vocês vão organizar isso, né, posteriormente, mas o que vocês precisavam ter como orientação era isso. E agora vocês têm um momento para vocês poderem organizar, gente, essa parte, tá? Para vocês. Então, hoje vocês conseguem ter esse momento para preencher. Então, eu vou dar esse momento até umas 9h30, tá? Para vocês organizarem ali, irem preenchendo. E aí nós retomamos na sequência com a finalização da nossa reunião. Tá bom? Então, até 9h30. Agora é 9h10, até 9h30, e aí a gente faz o compartilhamento de quem quiser falar sobre o que conseguiu fazer ali.
Fernanda, Oi? onde que eu tenho que ir para começar a preencher meu documento? Porque eu só localizo ali o link do documento que você nos passou. Mas para eu começar o meu preenchimento aqui, eu tenho que ir aonde? Você vai ter que entrar no Classroom, você tem que entrar em No atividades meu trabalho mesmo? Na minha atividade? no teu trabalho mesmo. Você vai preencher o teu trabalho na íntegra, nos slides. Ah, tá. Isso, Tá, era essa a minha dúvida. é o teu Obrigada. trabalho mesmo, bem aonde eu tô com a tela ali. Sim, sim. Oi, pode falar, Silvia.
Profe, a minha internet está caindo, não estou conseguindo entender, as falas ficam bem entrecortadas. Eu perdi essa atividade. Você não tem o documento para a rúbrica? É aquele que está aqui no nosso curso, Pro? Eu vi que a prof estava explicando a rúbrica do documento. Ele está onde? Isso. Você quer o documento, você quer o documento da rúbrica. Estava explicando ali as frentes, as defasagens, e eu perdi, acho que uns 4, 5 minutos e estou sem saber o que fazer aqui agora. Estou com o computador... Você vai abrir o teu relato de implementação e vai preencher, você vai abrir lá o teu relato de implementação, que está ali na minha tela, e você vai preencher ali as rúbricas, vai construir as rúbricas de acordo com o documento que eu postei no chat, já postei de novo ali o documento, você vai construir as rúbricas de avaliação do professor. Mesmo que eu não tenha terminado ainda o trabalho, Pro? Mesmo pode fazer mesmo que você não tenha terminado o trabalho ainda. Você não fez o assessoramento da hora atividade? Vou terminar essa semana. Eu já fiz a hora atividade com o professor, já observei na sala, agora só falta eu finalizar. Ah, tranquilo, você já observou ele. Já observei a professora, tudo, já vi as atividades que os alunos fizeram, só preciso agora pôr no papel. Eu tive umas intercorrências médicas aí com meu filho, fiquei 3 dias afastada de tudo, estou retornando hoje. Então, me atrasou bastante aqui. Se você já observou o professor, é tranquilo, dá para você construir, fazer as rúbricas ali de avaliação da mesma forma, porque você já fez a observação. Então, você já tem a frente que você observou. A frente de observação você já escolheu. Foi aquela da interação, cadê? Tranquilo. Aí você. Alunos, acho que é uma coisa assim. Então, você coloca ali no documento qual foi a frente que você observou, qual foi o critério da frente, e daí você utiliza o documento que eu coloquei para vocês no chat para construir as rúbricas de acordo com o nível 3, nível 2 e nível 1, em ordem decrescente. Você vai construir as rúbricas, tá? Pode utilizar o documento ali na íntegra, tá? Dá uma olhadinha ali, só adapta o nível 3 com o nível 4, porque no documento de vocês são 3 níveis, e no documento que eu postei para vocês tem 4, porque abre mais possibilidades, né? E esse documento tem que se entregar agora para a prof. Essa implementação de hoje é só semana que vem. Essa que vocês estão trabalhando é só semana que vem. E daí esse documento que a prof colocou aqui no chat, deixa eu abrir ele agora, que agora que entrou, antes não aparecia, agora está aparecendo. Ele vai ficar salvo no meu computador. Eu salvo no meu computador para enviar junto ou não vai precisar? Não, ele só vai ajudar a fazer aquela parte das rúbricas ali. As rúbricas, né? Isso. Tá jóia. Acho que eu entendi, prof. Então, agora, para a gente ler esse documento, é isso? Ó. Isso, dá uma olhada no documento e daí você abre o teu relato de implementação naquela parte que está aberta na tela para você construir as rúbricas de acordo com o documento que eu passei ali no chat. Entendi. Obrigado, prof. De nada.
Fernanda, Oi. ele incomodando. Viu? Eu peguei lá a frente, aquele primeiro momento, consegui, tá? Copiei, já colei legal ali, deu certo. Só que daí, como o slide é pequeno, ele vai se sobrepondo aquele segundo momento com o outro. Estou com dificuldade ali para separar. Daí, o primeiro momento do segundo momento, as letras vão se sobrepondo ali. Acho que o slide é pequeno. Primeiro momento. Do feedback, você está falando? Estou preenchendo aquela parte ali, que estava aberto na tela, não sei. Não é, estou fazendo errado, é o primeiro, é a rúbrica. A gente está trabalhando com esses dois hoje, a terceira Ah, etapa e a eu quarta já. etapa. Pois é, eu comecei ali direto na quarta. Não tem problema, Então, pode ir fazendo o que for mais fácil agora para você. então, só que ao copiar, né, ou escrever aqui dentro dos níveis as coisas, acho, o slide é pequeno, aí vai se sobrepondo as letras ali. Vou ter que pedir ajuda para alguém nessa parte aí. Entendi. Mas se eu não conseguir agora, depois eu verifico aí o que tem que fazer, tá? Tranquilo, não tem problema. Porque essa atividade que a gente está terminando, né? Que eu estou terminando de orientar vocês é para entregar só na semana que vem essa atividade que a gente está trabalhando, tá? A atividade um é para entregar hoje. E essa atividade que a gente está trabalhando agora é para entregar só na semana que vem.
Pessoal, então retomando aqui, com relação, né, ao que vocês vivenciaram, né, quem conseguiu dar uma completada aí no trabalho, quem não conseguiu, gente, não se preocupe, porque essa atividade de implementação, ela é para entregar só semana que vem, tá? Essa atividade que a gente está trabalhando em cima, ela é para o dia 11, tá? Quem já escolheu, né? Quem conseguiu já trabalhar alguma frente ali para observação de sala de aula? Qual foi o objetivo ao escolher a frente para observação de sala de aula? Conseguiu compreender a importância desta frente de observação de sala de aula no processo de recomposição de aprendizagem? Conseguiu fazer essa conexão? Oi, Silvia, pode falar. Eu não sei se fiz corretamente, eu escolhi a frente ali, participação e interação dos estudantes, porque é uma turma, a turma que eu escolhi, é um desafio muito grande, porque muitos alunos apresentam defasagem de conhecimento, de aprendizagem, tem alguns com TDAH, com diagnóstico de TDAH, muitos com transtorno de ansiedade, que eu acho que é o que vem movendo muito, é esse transtorno de ansiedade ali na turma está bem complicado, e também desmotivação dos estudantes. Então, o trabalho que eu fiz com a professora de língua portuguesa, além de buscar algumas portadores de texto para ela trabalhar, e dinâmicas e estratégias, foi trabalhar em cima dessa questão da motivação dos estudantes para o aprendizado. Porque o que a gente percebe, que eu percebi em observação de sala, que o professor está falando, está encaminhando as atividades e os alunos estão no mundo da lua. Eles não estão prestando atenção, eles estão aéreos. Eu não sei se eu fiz corretamente ou não. E que eu acredito que seja isso que está causando tanta dificuldade na aprendizagem. Eu percebo que por eles serem alunos do 9º ano, eles demoram a pegar o material, abrir o caderno, iniciar a atividade, sabe? Prestar atenção na professora, nos aportes que ela usa na TV. Eles estão, assim, lentos, extremamente lentos. Não sei se fui pelo lado certo ou não. Sim, tá certo, porque é de acordo com a realidade de vocês, de acordo com a dificuldade identificada, e, consequentemente, essa frente que você escolheu, ela vai impactar nas habilidades que eles não estão conseguindo avançar. E isso acaba impactando também no processo de recomposição da aprendizagem. E aí vem a questão dos questionamentos propositivos, né, na pauta de assessoramento da atividade. Como que o professor vai conduzir esse processo? Que tipo de metodologias que ele pode utilizar para conseguir fazer com que esse processo se modifique, para fazer com que esse cenário mude, para que ele instigue esses estudantes a ter uma agilidade, para que eles se motivem, para que haja um melhor engajamento, né? E para que, de fato, o processo de recomposição de aprendizagem aconteça, para que eles avancem nas habilidades propostas, né? Então, isso impacta, consequentemente, na questão das habilidades que eles não estão desenvolvendo. E aí, o nível que eles, né, de repente, estão ali situados é um nível um pouco mais abaixo do estimado, não estão conseguindo avançar. Então, é bem por esse caminho mesmo, tá? Tá bem dentro do que está sendo proposto, tá? Tá bem certinho, tá? Então, gente, todo o trabalho que vocês estão desenvolvendo é dentro do contexto, dentro da realidade de vocês mesmos, e todos esses documentos, eles vão amparar todo o trabalho de vocês, dentro do contexto que vocês estão organizando, e os documentos vão dar esse amparo para vocês, tá? Então, aqui, gente, quero retomar com vocês essa questão aqui. A atividade avaliativa, gente, a atividade avaliativa número 1, que é a orientação pedagógica do SAEB. A data de entrega é hoje, tá, gente? Dia 4/4.
Então, cuidem, né? Se atentem, quem ainda não conseguiu terminar de organizar. Só lembrando vocês, essa atividade avaliativa número 1, vocês só vão preencher e me entregar. A atividade avaliativa 1, vocês não precisam apresentar. Então, só cuidem, deem uma olhadinha nas rúbricas de avaliação, né? Para não ficar nada para trás. Então, a essa atividade avaliativa número 1, ela precisa ser entregue hoje, tá? Hoje é o último dia para a entrega da atividade avaliativa número 1. Indiane levantou a mão. Oi, prof. Eu fiz o envio da minha atividade ontem, mas daí eu queria mudar mais uma parte. E daí lá tem a opção da gente cancelar o envio. Mas se eu cancelar o envio, eu vou perder todo o documento que eu preenchi ou não? Não, você não perde o que você preencheu, tá? Você só cancela o envio, ele volta para você. Então, pode cancelar o envio, você tem ele preenchido, você pode cancelar tranquilo, tá? Então tá. Gente, quando vocês enviam, né? A Marli perguntou ali como sabemos se eu recebi a atividade 1. Quando vocês fazem o envio, aquela parte da atividade, quando vocês entram em atividade, ela já nem fica mais coloridinha, ela fica cinza, tá? Então, como eu não tenho, às vezes, tempo hábil, porque eu tenho, né, tenho 6 turmas, gente, então eu não consigo ficar dando, às vezes, o ok ali, o retorno para todos, ó, ok, recebi. Para quem pediu para eu dar uma olhadinha, né, eu consegui até ontem, no final da noite, dar uma olhadinha e dar um parecer se estava ok ou não. Talvez hoje eu não consiga, tá? Porque eu tenho formadores no turno da manhã, e à tarde, às vezes, eu tenho outras atividades aí que eu não consigo, às vezes, dar um retorno rápido. E à noite eu tenho a minha atividade no colégio, como pedagoga, né? Então, muitas vezes eu consigo no colégio olhar, mas quando acontecem as demandas no colégio, eu não consigo olhar, né? E aí eu consigo, às vezes, olhar no final do turno e dar o retorno. Então, assim, gente, como hoje é o último dia para vocês entregarem, realizem a entrega, porque hoje é o último prazo, e assim, só olhem, se a atividade não está mais marcada, é porque vocês realizaram a entrega. Então, fiquem bem tranquilos, porque se ela já não estiver mais colorida no Classroom, tiver cinza, não está mais coloridinha lá, é porque já está entrega. E aí vai aparecer a mensagem no canto, cancelar envio. O cancelar envio, gente, é porque ela já chegou para mim. E aí vocês podem cancelar o envio, que daí ela volta para vocês, tá? Então, vocês só conferem lá se no canto superior lá direito, no mesmo botão que vocês clicaram para enviar, vai aparecer cancelar envio, no mesmo lugar, tá? E aí vocês conseguem visualizar lá, se apareceu cancelar envio, vai aparecer, se vocês enviaram, vai aparecer cancelar envio. Pode falar, Josefa. Então, eu tinha essa dúvida, mas já clareou. Mas eu quero pedir outro favorzinho para você, meu anjo. Esse link que você colocou no chat, você poderia colocar no Classroom? Porque eu acho mais fácil para quando eu precisar utilizar, procurar lá. Não sei se é possível ou não. Pode? Qual o link? O da rúbrica? Isso, esse que você postou hoje no chat. Tá. Já vou colocar lá, vou colocar já, porque depois eu tenho uma outra atividade, gente, e hoje tá bem corridinho, não vou ter tempo. Então, Tá, obrigada. já postei. Terminando Obrigada. e já vou ter outras atividades. É que eu tenho uma outra atividade fora, tá? Então, por isso que às vezes eu não tenho tempo. Marli, pode falar? Bom dia, professora. Então, porque a minha atividade número 1, eu já enviei alguns dias atrás, e ainda ela está rosa.
Então, você não clicou em entregar, você tem que clicar em entregar. Eu vou verificar hoje, depois que eu chegar em casa, Tá? que aqui na escola tá um tumulto medonho e eu saio daqui tipo 6 horas. Você preenche a atividade e daí você E tem que sim, eu já fiz entregar. tudo, ela tá completa, com fotos, com tudo, mas tá rosa e eu sei que foi enviado, mas tá rosa. Que coisa, né? Eu vou verificar melhor. Tá. Qualquer coisa, eu só Obrigada, vou professora. terminar aqui, porque tem gente que precisa sair. Qualquer coisa no final aqui eu dou uma olhada ali, tá bom? Tá, obrigada. Nada. Gente, a atividade 2, relato de implementação. Data de entrega, dia 11/4, tá? Semana que vem. E semana que vem também começamos as apresentações. Então, essa atividade avaliativa número 2, vocês precisam preencher, entregar e apresentar, porque uma das rúbricas de avaliação também é a apresentação dessa atividade. E eu já mostrei lá para vocês qual que é a parte que vocês precisam apresentar. E aqui que eu quero mostrar para vocês um detalhe, gente, com relação à questão da apresentação. Então, olhem o calendário aqui. Estamos aqui, ó, na R7 hoje, tá? A R7 hoje é reunião normal. Semana que vem nós já começamos as apresentações, tá? Então, do dia 7 ao dia 11, então dia 11 na R8 eu vou trabalhar tema, porque faz parte do roteiro, e nós vamos destinar 40 minutos para o início dos relatos de apresentação, tá? R9 vocês não vão ter, porque vai cair feriado. 14, 15, 16 tem aula, mas a turma de vocês cai sexta-feira nessa semana da R9 é feriado, então não tem aula. 22 a 25 é a última semana, dia 25 é R10, é a nossa última reunião, feedback e compartilhamento. E aqui são as últimas apresentações que ficaram, tá? Então, como que vai ficar? Eu já coloquei lá no nosso grupo de WhatsApp, gente, uma planilha, tá? Que vocês vão organizar, vão colocar as ordens de apresentação de quem vai apresentar na R8 semana que vem e quem vai apresentar na R10, tá? Acabei de colocar aqui no chat também, mas está também lá no grupo do WhatsApp que eu já disponibilizei essa planilha para vocês irem se organizando. Então, nós temos semana que vem para apresentar e temos a R10, que é a última aqui para apresentação. Então, podem preencher a planilha, tá? Na R8, que é a semana que vem, tem ali já para vocês irem preenchendo a quantidade ali de colegas para apresentar. E o que não couber na R8 para apresentação vai ficar para a R10. E aí vocês podem preencher a ordem de vocês. Está aqui no chat e já está lá no grupo do WhatsApp de vocês também, para vocês irem preenchendo a planilha de apresentação, para ver quem vai apresentar primeiro, quem vai apresentar semana que vem, tá? Então, tranquilo, gente, já está disponibilizado aqui e também lá no WhatsApp, para vocês irem se organizando, tá? Já vou disponibilizar agora para vocês também o formulário, para vocês registrarem as impressões de vocês da reunião de hoje, tá? O Google Forms. Então, já organizamos a questão das apresentações, das planilhas, e agora o formulário também para vocês irem preenchendo. Pode falar, Maria Sônia? Maria Sônia levantou a mão. Está fechado o microfone. Lá Isso. tem outros espaços na planilha. Link, feedback, lá não precisa pôr nada. Não, Apresentação. Pode colocar só o nome de vocês. Melhor. Então, não já está precisa feito. preencher os outros espaços, não. Porque eu acho que se precisar, eu abro por aqui, não tem problema. Tá bom, obrigada. Tá bom? De nada.
Então, gente, quem, né, tinha falado lá que precisava sair, se precisar sair, pode sair, tá? Porque o que eu precisava mostrar, que era a planilha da apresentação, que era o urgente e importante, quem precisar sair da reunião já pode sair. Silvia levantou a mão. Eu não consigo colocar meu nome na planilha. Não, eu clico, mas não permite que eu coloque meu nome. É como se fosse um documento pronto para mim. O pessoal está conseguindo preencher, porque ele está compartilhando no Drive. Você precisa... Você vai aumentando os nomes dos colegas. Mas eu clico assim para tentar mexer, não abre para mim. Não sei se sou eu que sou muito atrapalhada aqui, mas cliquei no documento, clico na linha e não abre. Não sei se sou eu. De repente, não sei, porque ele está abrindo, o pessoal está preenchendo, você está com o teu @escola, tudo certinho? Porque ele está habilitado aqui para todo mundo. Agora fui clicar na mensagem de novo, nas mensagens do SAT, está vazio, não aparece mais nada agora. Nem acessar a planilha eu não consigo, porque para mim não aparece mais nada. Tenta acessar depois de algum... A hora que você fechar toda a reunião, para, de repente, alguma sobrecarga de internet aí. Tenta depois acessar sem nada aberto, sem lente aberta, nada. Eu já entrei nessa reunião acho que umas 10 vezes hoje. Está muito ruim a internet, não sei se é isso. É a sobrecarga de internet com o equipamento dele não está rodando. Então, tenta acessar, deixa salvo, está no WhatsApp. Acessa depois sem Meet aberta, sem nada aberto, porque senão você não vai conseguir abrir. É algum problema de sobrecarga aí do sistema, por isso que não está abrindo. Porque ela abre normal, assim, está abrindo normal. Oi, Sônia, pode falar. Eu já respondi o link, professora, e já consegui preencher o dia da apresentação minha também, lá na nossa turma. Daí, só para lembrar que eu estou repondo hoje, tá? Beleza. Reposição de ontem. Obrigada, Pro. Obrigada a você. Pessoal, finalizando aqui, então aqui estão os materiais que vocês têm acesso, tá? Para vocês terem como consulta, como subsídio. E aqui nós ficamos com a reflexão de qual a importância da utilização da rúbrica no processo de observação de sala de aula e formação continuada dos professores. E assim nós finalizamos a nossa reunião de hoje, tá? E aí não esqueçam de preencher, né, a planilha, organizar a apresentação e não esqueçam de entregar a atividade número 1 ainda hoje, tá bom? Então, eu vou interromper aqui a gravação, gente. Desejo a vocês um bom final de semana, né? E nos vemos na semana que vem. Semana que vem estamos aí novamente.